Olá, meu nome é Patrícia Brentz, eu sou sommelier e tô aqui para contar para vocês sobre as harmonizações do mês de novembro do Clube A Tábua. Bom, quando eu faço as seleções dos vinhos para combinar com os queijos, eu sempre parto do princípio de mandar para vocês um tipo de vinho, ou branco ou tinto, mas esse mês eu decidi quebrar as regras e enviei para seleção clássica um rosé e para seleção rústica um tinto. Então, agora eu vou contar para vocês por que eu escolhi um rosé e um tinto para as harmonizações. Esses vinhos, eles têm duas coisas em comum. Eles são chilenos, um país que é bastante conhecido pelo consumidor brasileiro, que é um grande produtor de vinhos. E outra característica bem legal é que são vinhos orgânicos, ou seja, a produção das uvas que elaboram esses vinhos, elas não recebem agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, ou seja, são uvas orgânicas. Bom, então para quem recebeu a harmonização clássica, eu escolhi esse vinho, que é um vinho chamado Las Ninhas. Na verdade, Las Ninhas é a vinícola, né? Ele se chama Inocência. O Inocência é um vinho rosé elaborado com a uva Syrah e ele tem uma coloração mais forte. Isso significa que quando eles foram produzir e vinificar esse vinho, ele teve um pouco mais de contato com a casca da uva, que é justamente o que dá a cor do vinho. Outra característica bem legal desse vinho é que ele tem mais estrutura. Essa estrutura vai ajudar bastante quando a gente está falando de harmonização. Por quê? Porque a gente tem um queijo, que é o gomeral, que ele tem uma massa muito macia e tem um leve dulçor e bastante amanteigado. Então foi por essa razão que eu escolhi esse vinho rosé. A Syrah é uma uva que tem características normalmente bastante especiadas. Nesse caso, mesmo que ela tenha sido vinificada como rosé, a gente sente um nariz muito gostoso de frutas vermelhas e negras e também um pouco mais maduras. Isso já no aroma nos remete a um aroma mais doce, que lembra, eu falei um pouco sobre isso na massa do queijo, ele também tem um dulçor. E em boca, o que a gente precisa ter? Também um pouco desse dulçor e também a acidez. A acidez está sempre presente nas nossas harmonizações. Agora a gente vai para a parte mais legal, né? Que é justamente ver como é que ficou a harmonização. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho do queijo. Esse é o gomeral que eu contei para vocês. Ele lembra muito os queijos tipo suíço, tem aqueles furinhos. E ele é um queijo maturado por 5 meses, feito pela queijaria Santo Antônio, em Passa Quatro, Minas Gerais. E agora eu vou ver como é que ficou com o rosé. Ótimo! Justamente, textura amanteigada, um leve dulçor que também tem aqui no vinho, estrutura para acompanhar esse corpo, né? Essa textura do queijo, esse corpo do vinho e esse leve dulçor que casou também. Então ficou, ó, show de bola. Agora a gente vai para a harmonização da seleção rústica. Vocês escutaram esse estalinho? Esse tipo de fechamento de garrafa se chama screw cap. E aí eu quero convidar você para depois assistir um vídeo falando só sobre esse assunto e também sobre vinhos orgânicos, que eu vou contar mais para vocês. Então vamos para nossa harmonização? Esse aqui é um vinho, como eu contei já, também chileno, de uma variedade, né, de uma uva chamada Carmener. Muita gente pensa que Carmener vai elaborar sempre um vinho super encorpado, mas esse vinho aqui, ele nem é tão encorpado, ele é de um corpo leve, indo para médio. Isso é muito fácil da gente perceber em boca. É uma experiência que depois eu também vou contar para vocês como que a gente consegue entender como é o corpo de um vinho. Agora eu vou contar um pouquinho sobre as características de aroma dele. Ele também tem bastante fruta vermelha, mas muito mais frutas negras do que vermelhas. Quando eu falo de frutas negras, eu tô falando de framboesa, de amora e até de ameixa, que em boca a gente vai ver se a gente encontra aquele azedinho que a ameixa tem. Mas basicamente eu escolhi para esse queijo, né, que é o queijo filão, ele é um queijo inspirado num provolone. E ele é maturado, ele é fermentado por 12 horas e maturado por 3 meses e meio, mais ou menos.
Então vamos ver como é que fica? Ele também tem uma massa bastante macia. A gente sente um pouquinho mais do sal. Ele tem um sal um pouco mais evidente, assim como os provolones. E uma coisa que a gente não pode deixar de provar, a casca, porque na casca tem o defumado. E foi o principal elemento que eu pensei para harmonizar com esse vinho. Esse defumado aqui, ó, vai cair certinho com as características desse vinho que esse Carmenère apresenta. Ele também tem um pouco de defumado em boca. Então agora eu vou comer a casca e ver como é que ficou. Acho que acertei. E para quem recebeu na seleção também o bacon e a geleia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Esse bacon está pronto para ser consumido, ele passa por uma cura seca de 10 dias. Além disso, ele é assado e depois defumado, uma defumação a quente de mais ou menos 4 a 5 horas. E aí ele chega prontinho para você consumir. E aí esses dois outros itens, né, que é a geleia e o bacon, eles vão compor essa tábua aí na sua casa. Esse bacon, ele vai harmonizar tanto quanto com o vinho rosé, quanto o vinho tinto. Ficou muito gostoso. E as seleções sempre acompanham uma geleia. Essa geleia aqui é muito especial, da Le Petit Plaisir, e ela é uma geleia de caramelo. Ela é inspirada na torta francesa Tarte Tartin, e aí ela, que é com aquelas maçãs bem suculentas e com caramelo. E aí a minha recomendação é que você possa provar, né, com uma torrada e também fazer essa brincadeira com os queijos, para você ver como aqui vai fazer, como vão ficar essas combinações todas aí na sua casa. Espero que vocês tenham curtido as seleções. Não esqueçam, curtam, comentem e compartilhem. A gente sempre vai trazer conteúdo muito bacana para vocês por aqui. Até a próxima!